Nós estamos chegando ao fim da nossa sabatina. Eu gostaria só de pedir ao senhor, o senhor está em tratamento de câncer, tem tratado desde o início essa doença com muita transparência, então eu gostaria que o senhor contasse pra gente qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou nesse período e já emendasse com as suas considerações finais. Por favor, o senhor tem 47 segundos para isso. De São Paulo. A gente está chegando ao fim da nossa sabatina e eu queria só fazer uma última pergunta e pedir que o senhor já emendasse com as suas considerações finais. A última pesquisa da Datafolha mostrou que, à exceção dos jovens de classe média alta, o senhor perde para o seu adversário Bruno Covas em todos os segmentos, inclusive na periferia, entre os mais pobres, que foi o lugar onde o senhor, para qual o senhor sempre dedicou a sua trajetória e o seu trabalho. Gostaria de saber, na sua opinião, por que o candidato Bruno Covas está na sua frente nessa região que sempre foi o seu campo de atuação maior. E daí pediria então que o senhor emendasse com suas considerações finais. Primeiro, Thaís, fazer um reparo. Não é verdade que a pesquisa diz que eu ganho entre os jovens de classe média alta. A pesquisa diz que eu ganho entre os jovens. Eu acho que cortaram o sinal porque acabou o tempo. Infelizmente, o tempo se esgotou e o candidato Guilherme Boulos não pôde fazer as considerações finais. Mas a gente vai aqui agradecer a presença dele e lembrar aos que nos acompanham nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo que tanto a sabatina do candidato Guilherme Boulos do PSOL quanto a que fizemos... Essa sabatina que teve promovida pela Folha de São Paulo e pelo UOL, onde eles entrevistaram os candidatos do segundo turno, Guilherme Boulos e o Bruno Covas, e viralizou aí nas redes sociais justamente por esse final em que o Guilherme Boulos teve segundos para responder a pergunta e as considerações finais. É óbvio que isso ia viralizar porque a pergunta teve 30 e tantos segundos, o Boulos teve, sei lá, alguns segundinhos ali e ele não pôde responder. Eu coloquei esses dois vídeos comparativos não pra gente falar, olha como eles favoreceram o Bruno Covas, porque eu cronometrei exatamente o tempo que gastaram, que as duas entrevistadas gastaram falando em pergunta e o tempo que eles estiveram respondendo. E foi muito semelhante, tá? Eles passaram 13 minutos e alguns segundos perguntando. O resto do tempo foi para respostas. O problema aqui, e não espere que eu faça isso, por exemplo, ficar atacando as duas jornalistas que estão ali questionando, isso não vai acontecer. Se você está esperando isso no meu vídeo, esqueça. Porque o problema é o formato. E a gente vai falar sobre isso, sobre esse formato que está equivocado. Como assim? Você não tem um tempo específico para as considerações finais? Você vai deixar o candidato ficar fazendo a gestão do tempo que ele tem para responder? E como é que faz para fazer essa organização do tempo quando ele tem, sei lá, 6, 7 segundos para responder a pergunta e fazer considerações finais? Se a pergunta demorou mais de 30 segundos. Como é que faz? Mas antes eu vou convidar você, um aviso importante, para se inscrever aqui no canal, para fazer parte da comunidade que nós aqui com este Codinha que estamos criando. Obrigado para você, politizado e politizada, que se inscreve no canal, que faz parte da comunidade. Vocês estão construindo um ambiente muito legal para conversar. O Codinha ele já quer sair, quer dormir. Coloquei ele porque vocês vivem pedindo para ele aparecer, então tá aí. Aparecido. Também convido você para clicar no botão do gostei, comentar, deixar a opinião de você sobre essa sabatina, se você assistiu, se você não assistiu, e também compartilhar nas suas redes sociais, porque é um assunto que viralizou e as pessoas precisam elevar esse debate para um outro nível, tá? Como eu falei, eu não quero focar as minhas críticas às jornalistas. Eu vi o que me mandaram, a determinada jornalista com determinado posicionamento político. Não é aqui que eu quero entrar não, tá? O meu objetivo não é esse, o meu objetivo é o formato. Como eu falei pra vocês, não sei se você assistiu as duas sabatinas, tanto do Bruno Covas como com o Guilherme Boulos, mas as duas têm um problema, que é o formato é ruim. O formato é ruim. O formato de... E obviamente aqui assim... as regras estão colocadas, os candidatos aceitaram participar dentro dessas regras, ok, mas eu acho que a sabatina, o objetivo é tentar tirar o melhor daquele candidato. Eu gosto das provocações que foram feitas para os dois candidatos, eu gosto desse tipo de pergunta, eu quero ver eles respondendo coisas diferentes, porque eu acompanho todas as entrevistas, mas nem todo mundo acompanha todas as entrevistas, então... É importante que eles fiquem repetindo, que eles respondam as mesmas perguntas, mas também é muito importante, no meu ponto de vista, cutucar algumas feridas para ver a reação deles. Até porque é reta final, eles já estão um pouco cansados, eu quero ver qual é a reação deles para todas as perguntas que eles evitam. Agora, por que num formato que você tem 45 minutos, que as perguntas também contam tempo, e como eu falei lá no começo,
Nas duas entrevistas, elas passaram 13 minutos, mais ou menos, 13 minutos e 50 e poucos. Eu cronometrei, juro pra vocês, eu cronometrei 13 minutos e 50 e poucos segundos pro Bruno Covas e 13 minutos e 20 e tantos segundos pro Boulos. Deve ter alguma variação ali, um errinho de segundos, que eu realmente posso ter errado na hora de cronometrar. Se você quiser ver o print, eu vou jogar lá no meu Twitter, @GabrielMonta com 2 T's, pra gente poder continuar conversando sobre isso. O meu problema maior, aqui eu tô fazendo comparação com as outras entrevistas que eu vi, a melhor que foi conduzida e o melhor formato foi do Roda Viva, que foi ali mediado pela Vera Magalhães. Esse, pra mim, na minha opinião, foi o melhor formato, foi o que melhor tirou dos candidatos, foi o que melhor fizeram perguntas, o tempo para resposta também foi bom, as interrupções, toda vez que eles eram interrompidos, eu também gostei, quando eles foram cutucados, eu também gostei. Agora, esse formato que foi colocado de o tempo estar correndo ali, e aí eles não têm no final um tempo separado para as considerações finais, todo debate, todas as sabatinas, qualquer coisa que você for ver, você vê que eles têm um tempo fechado para perguntas e as respostas, mas depois cada um tem 1 minuto para as considerações finais. Eu imagino que elas, eu digo não elas, as duas, mas eu imagino que o formato foi feito daquela maneira, sei lá, porque o tempo estava corrido, eu não sei, eu não consigo imaginar uma justificativa para não colocar 45 minutos de perguntas e respostas correndo, tanto para pergunta quanto para resposta. Então, se a pergunta durar 5 minutos, foi os 5 minutos, mas eu não consigo entender por que não tem 1 minuto separado para as considerações finais. E por que no final, se você tem aquele tempo correndo, eu não sei se elas estavam com retorno para ver o tempo que estava demorando, eu imagino que sim, porque na entrevista do Covas, ela falou quanto tempo ele tinha para responder, ela falou em 47 segundos, se não me falha a memória, então elas tinham o retorno. Por que no final da entrevista você tá vendo que tem, sei lá, 40 e tantos segundos e você faz uma pergunta de 30 e poucos, mais até? Por que uma pergunta tão grande? Por que uma não escolhe, dentre todas as perguntas que pode ser feita, uma bem curta, ou pede desculpa, tenta acelerar e dá o tempo para ele responder e para as considerações finais, se é só esse o tempo? Mas aqui o equívoco, na minha opinião, é por que não tem 1 minuto para as considerações finais separado desses 45 minutos? É 1 minuto a mais para cada uma das entrevistas. Ia ser muito melhor, porque senão o candidato tem que dizer o seguinte: não vou responder essa tua pergunta porque eu quero pedir o voto. Então, esse é o meu número, vota em mim, e acabou a entrevista. E elas também não conseguem a resposta, e o eleitor e a eleitora também não conseguem a última resposta, porque o candidato vai abrir mão de responder para pedir o voto. É um formato equivocado. O formato é ruim. As duas entrevistas, se você for ver, são péssimas, são horrorosas. As duas entrevistas são bem ruins. Eu não sei se é porque eu já assisti todas possíveis, todas que eles participaram. Não sei se é porque eu fiz live de todos os debates, quase todos os debates, na verdade, não fiz de um. Não sei se é isso, eu quero saber a tua opinião de verdade. Mas pra mim, a minha percepção assistindo, esse formato é péssimo. É horroroso, fica aquele controle do tempo, e aí eles tentam responder, e quando eles estão alongando muito, tem que interromper, mas tem que interromper porque a pergunta também é muito grande, então tem que interromper para dar tempo de fazer a pergunta gigantesca também. E aí chega no final e acontece esse tipo de coisa. E aí, obviamente, recortaram os dois finais e colocaram como comparação, o que eu acho um pouco injusto. O final eu acho um pouco injusto porque é aquilo que eu falei. No tempo corrido, as duas entrevistas tiveram o mesmo tempo quase de perguntas e de respostas. Mas o Bruno Covas respondeu, ele sempre fazia, eu acho que ele teve mais perguntas no mesmo tempo, porque ele respondia sempre de maneira mais resumida. Então a minha percepção, eu não contei, posso fazer isso também, posso assistir de novo e contar quantas perguntas ele teve, mas a minha percepção é que ele teve mais perguntas porque ele teve respostas mais curtas e chegou no final. E eu também achei ridículo ele ter 45 segundos para responder e considerações finais.
É muito ruim esse formato. E eu acho que isso só prejudica, na verdade, a sabatina e prejudica também o eleitor, as pessoas que estão aqui. E aí cria esse momento constrangedor que o candidato começa a responder e ele não consegue responder porque a pergunta ocupou a maior parte do tempo que restava. E aí a culpa vai cair na jornalista. E o meu objetivo, como eu disse, não é criticar a jornalista, porque o problema é o formato e não a jornalista. Porque eu acho que ela poderia, de novo, ter escolhido uma pergunta mais curta. Mas ainda assim seria pouco tempo. Qual é o problema de botar 1 minuto a mais para considerações finais? Nenhum. Mas não colocaram. Então o problema é o formato. Não vou ficar aqui atacando a jornalista como tá lá nos Trending Topics. Definitivamente não é o meu estilo, não é o meu objetivo. Não vou fazer isso. Provavelmente eu decepcionei uma galera também com isso agora, mas não tem problema. A tua opinião, como eu disse, eu quero saber. Coloca aqui nos comentários. Você pode se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e também se tornar um membro ou uma membra se você quiser apoiar o meu trabalho. Ali, clique e torne-se um membro. Escolhe ali qual que você pode apoiar o trabalho. E tá joia. Você também pode ir lá pelo apoia.c/nada se cria. Link para as camisetas também tem aqui na descrição. Vocês apoiam muito o trabalho. vistaresista.com.br e minhas redes sociais, @GabrielMonta, com 2 T's. Codinha já está dormindo. Obrigado. Tchau.